E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com os novos animes da temporada de abril, dessa vez aí com Apocalipse Hotel, episódio 1, 2 e 3, desse aqui, que talvez seja o anime mais diferente do ano. E quando eu digo isso, não estou dizendo que isso aqui é um anime que é cheio de loucuragens o tempo inteiro, bom, até tem um pouquinho, só que não é no nível, por exemplo, de um Shumatsu Train, né? Que lá a proposta realmente era ser absurdo, né? Esse aqui não. Se você analisar bem a proposta dele, a ideia do anime, ela é muito original, né? Só que ela é muito interessante também. Tanto que se você analisar os 3 primeiros episódios, eles são muito diferentes um dos outros. E cada um tem uma perspectiva diferente. Por exemplo, o primeiro episódio, cara, você... não tô zoando, é literalmente isso. Você basicamente vai assistir eles cuidando do hotel, fazendo as tarefas ali do dia a dia, arrumando cama, né? Cuidando ali da limpeza, da organização e por aí vai, de abrir portas, cara, abrir portas, tem um plot envolvendo isso. Mas enfim, o segundo episódio é eles lidando com um cliente. E esse cliente aqui, cara, mano, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada. A, a garota lá do hotel, né, a gerente do hotel, não entende o que tá acontecendo. A gente também não entende, né? E chega no final, acontece uma outra coisa ali que você fica, cara, mas o que foi isso daqui? Né? Assim, tem algumas possibilidades. Eu vou falar depois, né, durante o vídeo aí, o que eu acho que aconteceu. E aí vem o terceiro episódio, que é basicamente eles lidando com um monte de cliente chato pra caramba. Clientes problemáticos, né? E que de novo tem outro gancho no final que você fica, caraca, mano, e agora? Uma baita de uma revelação. Não é o plot total ainda, mas já dá uma ideia ali, né? Então, bem interessante isso daqui. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas tem como uma história desse tipo ser boa? E eu respondo, sim. Cara, esse anime ele é muito bom, muito bom. Eu fiquei surpreso como que ele é tão bom assim. Mas bom, vamos lá. Do que se trata a história desse anime aqui? Basicamente, a gente vai acompanhar um grupo de funcionários que está administrando um hotel no fim do mundo, né? Só que aqui tem uma diferença. Os clientes dele, né, os hóspedes que eles vão receber, não são humanos, são alienígenas. E tem outro detalhe. Os funcionários desse hotel não são humanos também, são robôs. Interessante, né? E só um detalhezinho aqui. A protagonista desse anime aqui, né, a Yachio, ela é um robô, né? Só que ela age como um robô. Não é que nem outros animes e tal, que, por exemplo, tem personagens que são robôs, mas é só robô só no nome, né? Porque ele age como se fosse um humano mesmo, assim, não tem diferença nenhuma. Aqui não. Realmente você vê que ela age como um robô, ela é a gerente do hotel, então a função dela é essa, gerenciar o hotel, e ela cumpre as tarefas delas rigorosamente, né? Só que mesmo assim, cara, ela tem um carisma que é tão absurdo que com um episódio, cara, você já cria uma empatia imensa por ela, você já torce por ela, você já se importa com as coisas que vão acontecendo, né? E você quer que as coisas terminem de forma feliz para ela, né? Só que eu acho difícil, sinceramente, vendo o estilo que a Sobra tá tendo e o rumo que ela tá começando a tomar já no terceiro episódio, eu acho difícil isso aqui ter um final feliz. O anime ele é original, né? Então é bem provável que isso aqui vai ter um final fechado. Aliás, toda a história já tá com uma cara de que vai ter um final fechado mesmo. E eu acho que vai ser triste, né? Tomara que não, tomara que não, tomara que eu esteja errado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas e a produção do anime, né? Como é que tá? Bom, o estúdio responsável é o Cygames Pictures, que é um estúdio que eu gosto bastante, ele sempre faz bons trabalhos, né? E aqui não está sendo diferente, está mantendo aí o nível de qualidade. Então, se você for analisar alguns aspectos ali, como por exemplo, o visual, eu tô achando muito bonito e é interessante um lance dele aqui, que é o seguinte, se você reparar, o visual ele é bem simplificado, só que ao mesmo tempo ele é muito detalhado. É uma sensação estranha, mas você já deve ter visto aí as imagens que eu coloquei e tal, né? Algumas partes mais animadas assim. Vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. A animação ela é boa também, ela entrega ali quando é necessário. Não é o foco assim, mas pô, tem várias ceninhas assim bem animadas nesses episódios aí. A trilha sonora ela é muito boa também, ela é bem diversificada e tal, né? E dá o tom certo ali para as cenas. Mas, cara, o ponto mais forte do anime até o momento, cara, é essa direção. Porque ela é fantástica, cara. Porque essa aqui é uma obra que é difícil de você fazer. Porque, assim, nas mãos erradas, cara, esse anime poderia ser extremamente chato, né? E ser maçante, tá? Que você ia assistir um pouquinho e falar, caraca, não dá, mano, não acontece nada.
Só que a direção ela é tão boa, ela mantém um ritmo tão bom nos acontecimentos ali, cara, que você não fica entediado em momento nenhum. Você fica sempre querendo ver mais coisas, porque ele tem uns cortes assim que são bem inteligentes, cara, que muitas vezes me lembram um pouco de Kaguya-sama. Então, cara, tô achando a direção excepcional, muito acima da média. Mas bom, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesses episódios, porque a gente começa ali dando uma breve explicação sobre a situação atual do mundo, então vou logo contextualizar tudo de uma vez, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem, né? Então a gente acompanha a Terra ali por volta da nossa época mesmo, né? Sei lá, 2020, alguma coisa assim, e o mundo está numa situação meio complicada, né? Por causa de mudanças climáticas, poluição demais, e devido a esses fatores, acabou surgindo um novo vírus, né? Ele inicialmente começou afetando macacos e depois começou a afetar seres humanos também, né? E em breve, assim, muito, na verdade, só essas duas classes mesmo, né? Humanos, macacos, né? Primatas em geral, né? E em breve, muito rapidamente mesmo, o ar do planeta já não dava mais, né? Não dava mais para você respirar, então todo mundo tinha que usar aquelas roupas, sabe, de cientista mesmo, né? Aquelas de quarentena e tal, né? Aquele capacete gigante lá e tal, né? Enfim, todo mundo, né? Não tinha mais como você viver na Terra de forma normal. E a coisa só foi escalando, só foi piorando, ao ponto de que a raça humana seria extinta. Não tinha mais o que fazer, eles não conseguiram achar cura para nada disso. Então eles fizeram o quê? Todos os países se uniram e começaram a construir arcas, naves espaciais para tirar todo mundo do planeta. Né? Porque não dava mais, não dava mais. Abandonar mesmo, né? Fugir para outro canto, sei lá, tentar viver no espaço por um tempo, ou tentar encontrar outro planeta. Sei lá, como saíram várias, né? Provavelmente deve ter tido diferentes missões. Tanto que eles até deixaram, né, robôs ali no planeta Terra para ficar monitorando a qualidade do ar. Então, quando tudo tivesse normalizado, né, respirável novamente, e o vírus também tivesse sumido, né, porque em algum momento não ia ter mais ninguém para infectar, né, então o vírus sumiria naturalmente. Eles mandariam uma mensagem, né, para essas naves que estão fora do planeta, e aí a raça humana voltaria. E aí a gente acompanha um time skip ali de aproximadamente uns 120, 130 anos, né, alguma coisa assim. E a gente vê que a Terra está completamente desabitada, né? Todos os humanos ou foram extintos ali da Terra ou estão nas naves, né? Agora o que aconteceu com eles, como eu falei, isso aí a gente não sabe ainda, né? Se eles foram se encontrar em outro planeta, ou se morreu todo mundo, ou se ainda estão esperando em algum lugar. Bom, isso aí, como eu falei, é o mistério da obra. Mas ainda tem outros animais, né? E aí a gente começa a acompanhar uma garota, né? Que estava indo pegar água ali num riacho e tal, né? Que detalhe, que não é uma garota, né? É um robô, que é a gerente lá do hotel Jingaru. Né? E ela foi pegar água justamente para molhar o robô que fica abrindo porta, né? Que é o robô porteiro ali, né? Porque ele superaquece quando ele abre muitas vezes as portas, né? Porque ele tem feito esse trabalho durante esses 130 anos, né? Todo dia lá abrindo a porta várias vezes, né? E é aquilo, né? Esses robôs eles não vão durar para sempre. Uma hora eles vão chegar no limite deles. Então, esse primeiro episódio, a gente basicamente vai acompanhar esses robôs fazendo as tarefas deles no hotel, né? Literalmente gerenciando todo o hotel como se tudo estivesse funcionando perfeitamente. Porque a missão que eles receberam lá do dono do hotel era a seguinte: olha, mantenham tudo funcionando até que a gente volte, né? Até que a humanidade volte novamente, né? Porque a gente já vai se hospedar nesse hotel aqui, basicamente. Né? E, cara, quando você pensa nisso, é triste pra caramba. Por mais que eles sejam robôs, cara, você de cara você cria uma simpatia ali por eles, né? Porque eles estão fazendo essa tarefa ali de forma assim tão cuidadosa, tão meticulosa. Você vai vendo que a Yatio, cara, ela tem um carinho com as coisas que ela tá fazendo que, cara, é cativante. E a gente vai vendo depois, né, com o passar do episódio, que alguns robôs já estragaram, né? A equipe era bem maior, tá bem reduzida agora, né? Eles têm tipo um depósito ali, onde eles vão guardando os robôs que quebram, né? A gente vê um quebrando ali, né? Ele tava construindo tipo uma terma ali, então ele caiu ali, quebrou e não tem mais jeito, né? Então, caramba, é bem triste. Você vê que parece que não, mas às vezes você tem a sensação de que ela se importa ali com os robôs, né? Que se quebraram. Então, cara, é muito interessante essa história e ela vai te levando de um jeito assim que é difícil de você descrever. Mas você se importa com o que está acontecendo ali. Ó. E aí tem um momento lá que dá mal treta, né? Porque some um chapéu de banho, né? Aquele negócio que você coloca assim na cabeça, né, pra não cair shampoo. Né? O negócio desapareceu e tal, não achava em lugar nenhum e tal, só que tava na cabeça lá do robô porteiro, né?
Porque sempre que ele entra em sobreaquecimento ali, ela tem que jogar água nele. Então ela dá um banho de água nele. Ah, pô, não gosto muito, né? Então não quero que caia água no meu rosto e tal, né? Só que aí ela ficou toda depressiva com aquilo ali, falando, poxa, como é que a gente vai lidar com o hotel agora sem o chapéu de banho? Né? Vai ser uma tragédia, ninguém vai conseguir sobreviver ao hotel. Tipo, ela imagina um monte de situação terrível ali, né? E ela fica pensando, ah, eu acho que os humanos também não vão voltar mais, que não sei o que e tal. Ela fica meio que em depressão ali, praticamente. Só que aí aparece uma visita. Aparece o primeiro cliente em 130 anos, né? E parece que é um humano. Só que aí quando ele entra, né? É um alienígena. Um alienígena com um design assim bem bizarro, diga-se de passagem, né? E aqui a gente começa o segundo episódio, né? E, cara, é basicamente a gente vendo eles tentando se entender. Porque o alienígena, ele não fala, né? Ela até tenta buscar ali no banco de dados algum idioma parecido e tal, mas não. Né? Ele só fica fazendo uns sons esquisitos. Ele de vez em quando ele solta uma fumaça roxa estranha assim no ambiente todo, né? E ele também tenta entender a Yacht, né? Só que uma coisa é certa, ele claramente estava buscando um hotel para se hospedar, né? Ele até chegou de mala lá, cara. Então é bizarro essas partes, né? Ele chegou numa nave dele lá e tal, né? Bom, a gente vai acompanhando essa dinâmica ali entre eles. E, cara, é cada bizarrice, assim, porque não dá pra entender. Por exemplo, na hora de comer, né, uma refeição, ela leva lá a refeição pra ele e tal, né? Ele fica brincando ali com os garfos, assim, tentando entender o que é aquilo. Aí ele pega a comida, ele joga pra cima, assim, o negócio cai dentro da cabeça dele. E aí ele tem uma reação completamente bizarra. Então esse segundo episódio é isso, a gente tentando entender o que está acontecendo ali. Então, seguindo aí, aparece um novo robô, né, que na verdade é um daqueles robôs que ficavam medindo, né, a qualidade lá do ar e tal, né. É um novo personagem que, nossa, ele é muito engraçado, porque ele tem um jeito assim que é tudo meio pessimista ele, né? Porque ele fala, cara, a chance de algum humano voltar é de 0,0000002%. Na verdade, eu nem acredito mais que eles estejam vivos, acho que não tem mais humanos mesmo, né? Só que a Yachi, ela é mais esperançosa, né, e acaba gerando uma situação bem engraçada com ele, né, porque ele fica tentando destruir o alienígena, porque ele considera uma ameaça e tal, né, só que ela fala que não, ele é hóspede, então você não vai fazer nada com ele. Então é engraçado essa dinâmica ali. Aliás, foi um ótimo personagem acrescentado aí, esse robô, né, enfim. E realmente, né, esse alienígena ele fica fazendo algumas coisas que são bem esquisitas, né, ele parece ficar jogando um negócio na água, ele parece estar medindo alguma coisa, analisando, sei lá, parece que está analisando o planeta, parece alguma coisa assim. Mas enfim, chega o dia da saída dele, né? Ele vai voltar para casa dele e tal, fazer o check-out, né? Ela fala, pô, mas tem que pagar também, né? Aí ele fica meio bugado assim, sem entender. Aí ela vai e mostra o que é o dinheiro do planeta e tal, ela vai num banco com ele, aí ele acaba pegando lá, toma então, toma. Quer dizer, ele não fala, né? Mas ele faz um gesto ali que parece que entendeu. E antes de ir embora, ele também deixa um presentinho ali com ela. Parece um tubinho ali com um líquido estranho e tem uma flor saindo. Cara, assim, eu acho que talvez esse alienígena ele tenha dado alguma coisa que vai purificar o ar do planeta, né, e fazer todas as coisas voltarem ao normal, né, normalizar o ambiente do planeta. Eu acho que é isso. Isso meio que justificaria também o fato de ele parecer várias vezes que ele estava analisando o planeta, né? Mas enfim, vamos ver se é isso ou não. Eu acho que isso aqui deve ser o plot final, deve ser isso, esse presentinho que ele deixou. Mas enfim, seguindo aí, o alienígena ele vai embora, né? E aí a gente tem mais um time skip, né? Passaram-se 50 anos, cara. Você fica, caraca, mano. Que aí chegam novos visitantes, né? A gente vê uma nave caindo ali na Terra, né? E a Yacht, ela já corre toda empolgada. Ele falou, caramba, será que são humanos? Será que são humanos? E aí desce uma família toda ali, né? Pai, a mãe, a avó e 2 garotos, né? E claramente são outros alienígenas, né? Embora eles pareçam um pouco humanos, né? O robô lá que mede a qualidade do ar, na hora já percebeu, pô, isso aí não são humanos, né? A Yacht não, ela meio que fica cega com esse negócio. Que ela fala, não, são humanos sim, não tá vendo que são humanos? E eles ficam tentando fingir que são humanos. É muito engraçado, né? Quer dizer, de vez em quando o garotinho lá ele se entrega, né? Falando, somos tanukianos. Aí o pessoal, não, escuta ele não somos tanukianos, somos humanos. E aí eles decidem que vão ficar um tempo ali no hotel, né? Vão se hospedar por ali também. E, cara, eles são muito problemáticos. Porque eles dão uma de malandrinhos ali também, né? O pai ali principalmente, né? Tentando dar uma despertinho ali, né? Fingindo que é humano e tal. As crianças, elas são muito bagunceiras, cara. São crianças mesmo, né? Elas começam a perturbar lá o robô explorador, começam a bater nele e tal. Falando, pô, não tá funcionando não. E aí ele perde a paciência e tal. E acaba dando um susto em todo mundo. Porque ele fala, vou destruir tudo agora. Agora eu fiquei bravo.
né? E aí quando eles tomam um susto, eles voltam à forma normal, né? E aí finalmente a Yacha fala, ah, poxa, não eram humanos mesmo não, né? Todo mundo viu isso. Né? E eles têm uma forma assim que é tipo um texugo mesmo, né? Parece que eles conseguem se transformar em qualquer coisa ali, alguma coisa assim. Bom, e aí eles começam a explicar a situação deles, né? Eles tiveram que fugir do planeta deles e tal, né? Fizeram um monte de besteira lá. Né? Cara, é bizarro o que esses caras fazem. Mas enfim, é uma sujeirada. Eles sujaram o planeta deles inteiro e fugiram de lá. E aí eles resolveram vir para a Terra, né? Porque eles fizeram uma pesquisa lá e a Terra tem um ambiente mais parecido com o que era o deles. Só que no meio do caminho, eles encontraram uma daquelas naves lá dos humanos, né? E tinha humanos lá e tal, né? E aí a gente falou, ah, a gente encontrou eles ali e tal, né? E a gente aprendeu sobre como é que é a cultura de vocês, tal, como é que vocês são, né? Então a gente copiou essa imagem ali de humanos e aí a gente veio pra cá. E aí a Ati, ela fica feliz, né? Caramba, então tem humanos ainda mesmo, né? E ela fala, pô, eles não falaram não quando é que eles vão voltar? E aqui a gente vê que eles ficam desconversando. Aí eles falam, não sei, não sei, a gente não conversou sobre isso e tal, né? Enfim, né? Mas aí já fica, caramba, aconteceu alguma coisa. Mas enfim, ela deixa isso pra lá e fala, bom, vou acomodar vocês todos aí e tal, né? Arrumar os quartos aí, beleza. Só que é aqui que começam os problemas, cara. Porque esses hóspedes, eles são terríveis, cara. Porque eles têm uns costumes lá que vêm do planeta deles, que é deixar tudo uma sujeirada. Né? Eles sujam tudo o máximo possível porque eles gostam de conviver nesse tipo de ambiente. E eles fazem buraco na parede, sujam o chão, suja a cama, suja a parede, suja tudo. As crianças elas são muito bagunceiras, pulam dentro dos aquários, tal, começa a sujar as coisas também. Nossa, cara, terrível. Chega um ponto que a Yato, ela basicamente enlouquece mesmo, ela tilta ali. Né? Ela vai. Mano, isso foi muito engraçado. Ela vai dar um socão lá no pai de família, cara. Bota ele pro teto. E aí todo mundo fica assustadaço, assim, ela começa a gritar com ele, vocês estão pensando que vão fazer tudo que vocês querem? Não é nada disso não, vocês vão se comportar nesse hotel aqui, que não sei o que e tal. E aí voltam pra forma de Tanuki, as crianças começam a chorar e tal. Mano, cara, que loucura isso aqui, cara, que loucura. Mas funcionou, né? Eles resolveram se comportar agora, né? Tanto que no dia seguinte a gente vê que as crianças, né? Elas falam, ah, a gente vai ajudar agora a limpar tudo que a gente fez, né? Vamos trabalhar aqui no hotel. Essa parte foi engraçada também. Porque a gente fala, não, mas eu não posso deixar você trabalhar, porque você é criança, né? Então tem que ter 18 anos, que não sei o que e tal. Ela, ah, mas eu tenho 54. Isso aqui, claro, 54 do ponto de vista do planeta dela, né? Claramente ela é uma criança. Isso aqui, né? Como a Yacht é um robô, né? Então ela pensa numericamente, logicamente, ela fala, não, ah, então pode. Beleza, pode trabalhar aí. Então eles vão ajudar na limpeza do hotel. Parece que eles vão ficar por lá mesmo, né? Só que agora como funcionários também, aparentemente. Né? Tô curioso pra ver como é que vai ser a dinâmica com eles agora. Mas o episódio, ele termina por aqui. E aí a gente tem um pós-créditos, né? Porque lembra que essa família ali de Tanuki falou que encontrou, né, uma nave lá com humanos? Então, a gente vê essa nave. E lá, os humanos que estavam nessa nave já tinham todos morrido, já tinham todos ido de base. Né? Parece que foi de fome, talvez, né? Porque os corpos deles estão bem inteiros ainda, né? Parece que eles estão meio secos assim tal. Então, talvez tenha sido fome. Né? Não conseguiram mais voltar para o planeta e tal. Alguma coisa assim. Só que assim, não quer dizer que toda a humanidade tenha acabado. Né? A gente viu que foram muitas naves que saíram. Mas a probabilidade mesmo de terem algum humano vivo por aí ainda é bem baixa. Realmente é bem baixa. E assim, a gente tem que aceitar que o robô lá de explorador lá, ele tem certa razão, né? A chance mesmo de ter sobrevivido a alguma parte da humanidade é muito baixa, muito. Né? O que leva a que eu falei, né? Essa obra que é bem capaz dela não ter um final muito feliz. Mas vamos ver, quem sabe, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou desse anime. Bem diferente, né? Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.